começar como quiser. Bem, então, eu apresento, o meu nome já sabem, que é João Heitor Rigor, até só assim, e sou historiador contemporanista e músico virtuoso. Por isso, tendo estas duas atividades, a minha vida tem sido dedicada ao exercício das duas profissões, cada uma no seu lado, mas também à interação possível entre as duas. Aliás, o meu doutoramento na Universidade do Porto beneficiou muitíssimo disso, porque é uma matéria que nunca poderia ter sido tratada a não ser por uma pessoa que tivesse uma múltipla profissionalização. Foi a biografia de João Arroio, foi um dos portugueses mais famosos em Portugal e mais famosos no mundo. Viveu na passagem do século XIX para o século XX e teve um papel absolutamente colossal na vida portuguesa. Ele foi, acima de tudo, músico. Depois foi professor de Direito em Coimbra, foi deputado, par do rei, ministro, e teve uma importância política enorme que nunca tinha sido estudado, para além da importância musical e por aí fora. Ora bem, então, vamos ver o que eu trago sobre a sociedade. O fundamental é termos uma visão sobre a sociedade portuguesa do século XIX, que tem sido, aliás, não só a sociedade portuguesa, mas a sociedade do século XIX tem sido muito denegrida, muito mal entendida e muito mal estudada, sobretudo a partir do início do século XX, depois a partir do pós-guerra e sobretudo, então, essa ideia um bocado fora de contexto apareceu, ou começou a aparecer durante os anos 20. Hoje em dia, esta abordagem que eu vou fazer já não é tão nova, tão moderna, tão descontextualizada como era quando eu comecei a trabalhar neste sentido, já lá há muitos anos. Algumas pessoas já pegaram no meu rumo e já têm aprofundado e seguido rumos próprios. Portanto, mas, sendo assim, não quero mais falar nestes assuntos. E eu vou, então, vou ler esta síntese que aqui trago, porque está aqui escrito, vou ler porquê? Porque a matéria é extraordinariamente vasta. E para haver uma verdadeira eficácia, é preciso que o raciocínio seja muito condensado, porque o tempo é limitado, não é? Portanto, eu opto por trazer escrito, já selecionei aquilo que importa falar, mesmo não pode ser tudo, é evidente, mas, de qualquer maneira, está aqui um raciocínio que toca alguns pontos interrelacionados, a meu ver, fundamentais. E tudo isto à volta da Serenata do Ciríaco Cardoso, que é uma peça fantástica, e o Ciríaco Cardoso foi um homem fantástico. Muito importante na história do mundo. Vamos então ver. A atividade artística é um dos aspectos da vida que melhor refletem as características dos indivíduos e do grupo que integram. Deste modo, a sociedade portuguesa oitocentista, cuja atividade artística foi intensa, revela-se composta por indivíduos cujo convívio com a arte era constante e transversal a todos eles, independentemente de quaisquer considerações de natureza socioprofissional. O Porto, de facto, era uma cidade não só de comerciantes, como era bem conhecida, mas também de artistas, porque se todos fluíam, quase todos criavam. E se, por um lado, as pessoas mais abastadas se envolviam financeiramente na produção de espetáculos públicos e privados, naturalmente abertos ao público, os menos dotados de meios financeiros, porque não eram menos dotados de entusiasmo, conseguiram contribuir com eficácia para o desenvolvimento artístico da cidade. Se apenas alguns podiam chamar a si os custos da construção de salas de espetáculos, todos se dedicavam cotidianamente à prática
artística em todas as suas vertentes. Os reflexos desta situação são muitos, mas vejamos alguns exemplos especialmente ilustrativos. O mais antigo é a construção do Real Teatro de São João, que foi financiada por subscrição pública e cujas listas de subscritores e respectivos montantes revelam que a maioria dos que contribuíram não era de grandes pagadores de impostos, sendo significativo o número de nomes femininos. Outra situação paradigmática é a existência de departamentos com finalidade musical em associações de caráter socioprofissional, como a dos operários tamanqueiros portuenses e a dos polidores de móveis no Porto, com objetivos e programação reveladores de elevados objetivos artísticos. Aliás, a fundação da Sociedade Filarmónica Portuense por Francisco Eduardo da Costa em 1842 foi-se disso consequência, tal como o curso de música para empregados do comércio, criado em 1900, a Escola Popular de Música Vocal da Câmara Municipal de Porto, fundada em 1855 por iniciativa pessoal do cantor italiano Jacopo Carli, devido ao fascínio com que via o talento e o gosto dos portugueses. É no projetor do texto todo ou fica só a primeira página? Não, isto é para ir o texto aberto. Só isso. Peço desculpa. O pormenor interessante a ter em consideração é que no Porto Oitocentista todos os cursos de música institucionais foram gratuitos, o que significa que nem os alunos pagavam propinas, nem os professores recebiam ordenado, sendo o ganha-pão dos docentes assegurado pelo exercício da atividade musical e, sempre que necessário, pelo ensino particular. Assim, o entusiasmado e entusiasmante convívio com a arte deu origem a grande quantidade de textos impressos que João Nogueira Gândara foi reunindo na Biblioteca Municipal e que documentam expressivamente um gosto e uma capacidade de esforço de realização invulgares. Mais do que os complexos espetáculos envolvendo centenas de pessoas, ou milhares, como aconteceu em 1894, durante o Jubileu Henriquino, ou de situações em que o Porto foi pioneiro, como a criação da Biblioteca da Cidade, o Museu de Arte e Estampas e a aula de núcleo modelo vivo na Escola de Belas Artes, esta, a mais recente, uma iniciativa de João António Correia, em 1858, é pela reação ao estímulo artístico que se pode avaliar o quadro psicológico dos indivíduos em apreço e a prova de fogo. Foi a temporada de teatro de 1860 do Real Teatro de São João, que esteve a cargo da companhia italiana de Adelaide Ristori. A programação foi bastante variada, mas incluía a difícil e dramática tragédia Mira de Vittorio Alfieri, cujo enredo evolui impulsionado pelas manifestações do complexo de Electra da personagem principal. Muito se escreveu sobre o êxito desta temporada, mas a crónica que foi publicada no Porto e Carta de 2 de fevereiro é particularmente ilustrativa, dizendo a dar passo: a tragédia em si não é própria para agradar ao nosso público, que prefere ver sobre a cena um quadro de paixões novas, e ainda que admire em Madame Ristori o poderio da arte nos papéis de Fera e Mirra, não simpatiza com o caráter destas personagens. Contudo, Madame Ristori conseguiu, como sempre, arrebatar os espectadores, com especialidade no quarto e quinto ato, em que revela toda a grandeza do seu talento, tendo os espectadores no ansioso oscilar de piedade e terror, que, com maravilhosos prodígios da expressão, sabe inspirar-nos. Madame Ristori teve 10 ou 12 chamadas e foi sempre vitoriada com palmas e bravos. Acrescente-se que Adelaide Ristori teve direito à publicação em folhas volantes de grande quantidade de poemas de louvor e houve quem sugerisse a colocação do seu rosto no foyer do teatro. E eu aqui aproveitava para dizer que conheço muito bem esta peça, que deu aliás origem a uma ópera de um compositor chamado Domenico Alaleona, que hoje em dia está completamente esquecido, mas uma ópera excelente. E é sobre o quarto e o quinto ato desta peça. É interessante o que o
o jornalista aqui refere que o público ficou especialmente arrebatado pelo quarto e quinto ato. Ora, o quinto ato é verdadeiramente assustador. Isso é muito significativo nas pessoas da época. Quanto às personagens, o público na época não gostava, mas o público hoje em dia também não gostaria de ver aquilo. A peça é de facto magnífica, mas a personagem de Mirra é uma personagem, enfim, é um documental, mas custa muito a ver, até porque a peça está muito bem feita. Com este tipo de público, não é de estranhar que a falta de qualidade da programação levasse o respectivo teatro à falência ou desse origem a curtos textos como os que foram publicados em 1860 no Nacional, a propósito dos espetáculos apresentados no Teatro Baquet, dizendo o primeiro: a Companhia Espanhola deu-nos ontem a sarsuela o Diabo no Poder. A execução correspondeu ao nome da peça. Se excetuarmos a prima-dona, que cantou a sua área com bastante maestria, os mais artistas parecia que tinham o diabo no corpo. Desafinaram horrivelmente. A concorrência foi pouco numerosa, mas ainda assim foi maior do que era de esperar numa noite tão invernosa. O outro texto diz que deram ontem à noite neste teatro duas sarsuelas e um bailado. A primeira sarsuela, o Promete, é uma peça bonitinha e que foi bem desempenhada por parte das duas damas. A segunda, a Tramóia, é uma farsa ridícula que a companhia deve banir do seu repertório. Já lá vai o tempo em que tais composições se toleravam. Por outro lado, encontram-se notícias como a que foi publicada em 1862 a propósito da comemoração do 40º aniversário do Visconde de Pereira Machado. O Sr. Visconde de Pereira Machado abriu ontem à noite os seus elegantes salões à Sociedade Escolhida do Porto. Os amigos, se bem nos informam, foram convidados para uma modesta reunião de amigos íntimos, mas nós, se devemos julgar pela longa enfiada de trens que encheavam Formosa e pelo alarido da criadagem que até às 3 ou 4 horas da madrugada se fez distintamente ouvir, queremos que a função foi um verdadeiro baile. Na Rua do Estevão, em casa mais modesta, também se dançou muito e com animação. A formosura e a gentileza ali compensavam a aristocracia que lhe faltava, e a noite passou-se em casa do Sr. Sampaio, tão alegre e divertida como não podia ser mais. Todas estas notícias que eu estou a ler são uma ou duas retiradas de alguns milhares que eu tenho encontrado ao longo de muitos anos de pesquisa. Não admira, portanto, que no agitado meio artístico português oitocentista tivessem acontecido guerras fratricidas, das quais se destacam duas que se deram na década de 1850. A primeira, a questão Noronha, envolveu críticos musicais e foi disputada por um artigo que Arnaldo Gama publicou no número de 27 de novembro de 1855 do Jornal do Porto e Carta, acerca de um recital de Francisco de Sá Noronha, apontando uma disparidade considerável entre o êxito obtido e a qualidade real da prestação do músico. Dir-se-ia que os portugueses tinham perdido momentaneamente o sentido crítico. Foi uma querela violenta e nem sempre digna, que terminou no fim de fevereiro do ano seguinte, dando lugar à publicação de uma carta aberta cobarde e mal educada, onde Sá Noronha, seguro de que não teria réplica, se vingou de Arnaldo Gama. Entre os nomes dos críticos musicais ativos no Porto oitocentista, devem recordar-se, para além do já referido, também os de Camilo Castelo Branco, Faustino Xavier de Novaes, José de Sousa Bandeira, José Diogo Arroio, José Maria de Sousa Lobo e Rodrigo de Freitas Bessa. Eu falo com estes nomes, e sobretudo o Camilo, às vezes as pessoas espantam-se, o Camilo foi um crítico musical de valor e escreveu muito. A outra situação deu-se entre músicos a partir de 1857 e perturbou a vida da cidade durante quase 2 anos. Teve origem na súbita aposentação de João António Ribas e término quando José Francisco Arroio, presidente da União Musical, decidiu pôr de cor.
Assim, terminadas as hostilidades, foi publicada no Eco Popular uma notícia com o título de Reconciliação, onde se respira de alívio, dizendo a iniciar: vamos registrar nas colunas deste jornal um facto que honra sobremaneira as pessoas que nele tomaram parte e que bem revela no Sr. Ribas e nos indivíduos que constituem a direção da sociedade musical o quanto se interessam pela nossa cidade. Depois continua com um extenso texto. Não é de estranhar, portanto, que o geógrafo italiano Adriano Balbi e o embaixador alemão em Lisboa, Conde Atanásio Raczynski, tivessem, no final do primeiro e do segundo quartéis do século, manifestado a sua admiração pela vitalidade cultural do Porto, que estudaram curiosamente, e que, em 1854, Camilo tivesse escrito no poema que encerra o livro Folhas Caídas Apanhadas na Lama: mas aqui, terra das aulas, espontâneas brotam lauras por entre sacas de arroz, e quais férteis cogumelos nascem dantes de chinelos e petrarcas de albornoz. Ora, isto aqui não é só uma caricatura, é uma caricatura com que ela tem de correspondência com a realidade. É um retrato fiel daquilo que se passava. Foi neste fascinante meio que, em 1846, nasceu na Praça da Batalha Domingos Ciríaco de Cardoso, personalidade dotada de grande cultura geral, chefe de orquestra eminente e violinista de mérito. Dedicou-se esporadicamente, ainda que com grande êxito, à composição de peças musicais de salão e teatro ligeiro. A serenata para 4 violinos e piano foi composta por volta de 1880 e estreado logo a seguir em recital. Peço desculpa, mas isto não está a funcionar de maneira nenhuma. A minha voz não está a funcionar. Mas já vai ao sítio. Ora, a serenata para 4 violinos e piano foi composta por volta de 1880 e estreada logo a seguir em recital que se realizou no Teatro Aqui. Como aconteceu com a generalidade das obras de Ciríaco, esta peça teve um êxito enorme e até à segunda década do século XX foi apresentada em público numerosas vezes. É uma peça baseada no Lundum e manifesta as características da música de salão francesa, nomeadamente da de Olivier Métrard, pela qual o compositor tinha particular apreço. O Lundum é uma dança de origem africana que se desenvolveu ao longo do século XVII e XVIII, ao mesmo tempo que se desenvolvia também a modinha, sendo neste caso, como é óbvio, uma pequena canção. O Lundum e a modinha estão interligados porque, ao percorrerem um caminho em sentido oposto, visto que o Lundum subiu da rua ao salão, enquanto a modinha descia do salão para a rua, foram-se influenciando mutuamente. A propósito do Lundum, há 2 textos que, pela sua qualidade, vale a pena citar. O primeiro, publicado na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, diz o seguinte: em meados do século XVIII, com a vinda para Lisboa de Carlos Barbosa, o poeta trovador mulato, nascido no Rio, mas filho de português e de africana, é que o Lundum, até então possivelmente apenas divulgado entre o baixo povo, passa a ser aristocratizado, vulgarizando-se nos salões lisboetas e por tal forma que vence fandangos e gigas da churrice do Lundum. Quer dizer, sob a influência de Caldas Barbosa, o Lundum passou a ser um engodo, como o jazz em nossos dias, levando vencida o repertório aristocrático tradicional ou as outras danças recentes e, porventura, moralizadoras que se teria tentado opor à onda feminina afro-brasileira. Com Caldas Barbosa, o Lundum, se não era cantado já, passou todavia a ser.
com a letra que ele aplicou a melodias já em voga ou de sua expressa composição também, no ritmo característico do género. O meigo lundum gostoso de Caldas, como o doce lundum chorado a que Tolentino se refere, seriam porventura variedades mais decentes, de requebro sensual mais comedido, ou mais exasperadamente sentimentais, quer cantadas com a dança, pelas damas, nos salões, umas com as outras, dispensando os homens, quer simplesmente dançadas a solo entre a gente das classes médias, ao som de bandolim machinado, ou ao som da viola, que viria a ser um instrumento por excelência do cantador. Nas tascas da Madragoa e outros bairros específicos, porém, o espetáculo seria outro. Homens e mulheres defrontando-se ou entrelaçando-se aos pares, orgiasticamente, conforme gravuras da época documentam. Desde 1761, os pretos libertos dançavam o lundum nas ruas de Lisboa como modo de vida. O lundum dançado estaria, porém, já decadente em Portugal, mesmo entre o povo, desde o primeiro quartel do século XIX. O texto continua e ainda cita Oliveira Martins, que em época contemporânea da Serenata de Cícero Cardoso se refere ao lundum como sendo uma feiticeira melodia sibarita em lânguidos compassos entrecortados, como que falta o fogo, como quando falta o fogo, uma embriaguez de sensualidade voluptuosa. O que é uma visão muito objetiva, tendo em consideração que ele assenta no princípio do mimodrama. O outro texto é da autoria do antropólogo brasileiro Muniz Sobré de Araújo Cabral, que no livro Samba, o Dono do Corpo, ao fazer uma súmula da investigação sobre o lundum, conclui: viajantes portugueses, por exemplo o escultor Alfredo Sarmento, referem-se ao batuque africano como uma forma teatralizada, um jogo cênico através do qual se narram a uma virgem os prazeres misteriosos do casamento. O lundu, como o batuque ou o samba, também inclui em sua coreografia uma roda de espectadores, par solista, balanço violento dos quadris e um bigado, o acompanhamento das violas. Mas o lundu já é plenamente urbano. É a primeira música negra aceita pelos brancos. Na realidade, é a primeira a priorizar-se, a se tornar mulata. E foi precisamente um mulato, Domingos Caldas Barbosa, que no final do século XVIII dera início à voga do lundum canção, fórmula que possibilitaria a aceitação deste ritmo pela sociedade branca. Mas a aceitação pela sociedade global de um ritmo originário de camadas populacionais socialmente excluídas implicava também criação de formas diferentes, segundo a classe social, de apropriação e uso do ritmo. O lundum, por exemplo, teria uma forma mais branda e uma forma mais selvagem, o lundum chorado. Chorar significa, no jogo do póquer, acentuar ou destacar alguma coisa. No lundum chorado, acentuavam-se o meneio dos quadris, o jogo do corpo, o movimento sensual das mãos. Na serenata de Ciríaco Cardoso, no caso da serenata do Ciríaco, é de facto o lundum chorado o que está em causa. Portanto, esta coisa aqui que diz que haveria forma mais branda para as classes sociais, qualquer coisa, bem, eu não concordo absolutamente nada com o que diz o ministro. Acho que não isso existia mesmo. Mas já vamos ver. Há ainda um papel, um aspecto que, dada a riqueza de informação que contém, deve ser abordado. Refiro-me às mais antigas edições de modinhas e lunduns. Vejamos duas delas. A mais antiga é o Jornal de Modinhas, cuja publicação em Lisboa, em fascículos quinzenais, a 1,15 de cada mês, teve início a 1 de julho de 1792 e foi dedicada à Sua Alteza Real Princesa do Brasil. O primeiro número contém uma modinha da autoria de António Galassi, músico italiano que exercia funções de mestre de capela
da Sé de Braga. E está escrita para 2 sopranos e grave. No seu curto poema, de uma só quadra, o poeta lamenta a falta de atenção por parte da ingrata Irene, cujo nome gravara no tronco de uma árvore. Esta modinha contém, entre outros, alguns pormenores significativos para o assunto aqui tratado. Em primeiro lugar, o compositor não é português. Depois, está escrita para 2 vozes femininas que encarnam a personagem masculina. E, por último, o tema é a tristeza por amor não correspondido, sendo o namoro o tema-chave, quer da modinha, quer do Lundum. Chave, isto também quer dizer o único. O segundo número deste periódico contém uma modinha de José Palomino, músico espanhol que exercia em Lisboa e mantém as características da anterior, distinguindo-se apenas na extensão do poema, que aqui tem 5 quadras, e à ingrata Irene sucede a tirânica Lídia, acerca da qual o mortificado poeta informa que tem olhos pretos. Um pormenor significativo porque as referências ao aspecto físico raramente aparecem nestas peças, sendo, porém, neste caso compreensível, na medida em que os olhos são vistos como a porta de acesso à alma. O Jornal de Modinhas, apesar da sua extraordinária popularidade e de terem colaborado nele alguns dos mais reputados compositores da época, apenas foi publicado durante cerca de 4 anos. A outra coletânea, que importa aqui referir, é de 1830, ano em que João Francisco Leal publicou em Viana, na Áustria, a coleção de modinhas de bom gosto, um volume que contém 10 modinhas e 2 rondons, escritos para uma voz aguda, sem especificar se é um tenor ou um soprano, com acompanhamento de piano. Pondo de lado considerações de natureza especificamente musical, que não vêm a propósito no âmbito aqui tratado, é de referir um aspecto da maior importância, que é a diferença essencial entre a modinha e o lundum. Se a primeira se caracteriza pela tristeza do amante e pela sua derrota na ara do amor, o segundo representa a jovialidade vitoriosa do vencedor. E se de um lado temos recato e sentimentalidade, do outro temos a alegre ostentação da sensualidade e os duplos sentidos são a regra. Em suma, se a modinha é a pura expressão da infelicidade, e por isso, no decorrer da sua evolução, viria a mudar de nome, passando a chamar-se fado, o lundum, que exprime a alegria de uma sensualidade esfuziante e bem-sucedida, evoluiu para machixe e depois para samba. O fado ficou em Portugal, o machixe e o samba ficaram no Brasil. Eu agora passaria a 2 vídeos que tenho aqui, que ilustram isto que eu acabo de dizer. Em primeiro lugar, o lundum. Eu não consegui que me tocasse um lundum do Ciríaco Cardoso. Já o fiz tocar em 2009, pela primeira vez em quase 100 anos, na Faculdade de Direito. Mas desta vez não consegui. Nada feito. Andei à procura no YouTube, onde se encontra tudo. De facto, o YouTube está inundado de lunduns. E, perante tanto lundum, o que é que eu decidi? Decidi trazer um lundum que é um filme publicitário, porque o que acontece é isto, é que o lundum desapareceu em todo lado. Não foi só em Portugal, desapareceu também no Brasil. Mas ultimamente apareceu de novo, porquê? Porque os índios caiapós, que são uns indivíduos muito espertos, pensaram em ganhar dinheiro. Então fizeram o quê? Montaram uma empresa turística de viagens por barco no rio Guamá. Nessas viagens, então eles viram, isto é preciso para aqui atrair turistas, não é só para ver as paisagens e as piranhas. Então, o que é que fazem? Montam espetáculos do mundo na traseira do barco, com as pessoas à volta. Outra coisa que eu também não consegui trazer foi um filme que eu já vi, que é um vídeo que foi gravado do Lundum autêntico,
mas passa-se na ilha de Marajó. Mas isto é muito difícil de ver. Ora, mas neste caso, nesses barcos, vê-se o mundo mesmo, só que à volta, em vez de serem familiares do casal, são turistas. Eu trouxe um mundo, então, que é mais um vídeo de promoção turística, porque eu não sabia quem vinha e preferi ser algo moderado, um ecovesco de uma sensualidade extraordinariamente crua. O que faz atrair turistas. Mas não é aqui o caso. Portanto, quem quiser ver o mundo é ir ao YouTube, tem lá muitos. Mas esse que fala, desculpe, é criado agora para essas tribos ou recuperaram um antigo? Não, isto é criado pelos caipós. Os dançarinos são índios. Só que agora, uma coisa muito engraçada, porque se lê em jornais, lê-se por aqui, por ali, por lá, revistas e tal, isto passa como sendo uma das antigas tradições dos caipós. O que não faz nenhum sentido. É perfeitamente ridículo. É muito bonito para o turista. Mas vamos então ver, porque de facto os caipós criaram aquilo que se vê nas gravuras do século XVIII. Mas vamos ver então este vídeo que está aqui. Ver e ouvir.
Eu não disse há bocado, os caipós vivem no Pará. Portanto, quem for fazer turismo a Belém encontra certamente os caipós a convidar para passear nos barcos deles. O outro vídeo que eu tenho aqui é justamente um destes longos do álbum Modinhas de Bom Gosto. Não pude trazer para aqui o piano, portanto trouxe a gravação. Só. Tenho um poema muito interessante, muito engraçado, é muito paradigmático este longo tom, vale a pena ver isso. Pode deixar-nos mais um bocadinho em baixo, mais um bocadinho só. Eu aviso já. Vale a pena ver a edição é muitíssimo bonita. Vale a pena rapidamente ver. Cá está ela. A capa, que é da coleção do Ernesto Vieira. E agora a seguir vai aparecer a última página, justamente a página deste volume. Ora bem, agora, tendo em vista aquilo que eu vou dizer, portanto, em pouco e para não interromper mais, eu vou mostrar três documentos.
Isto é uma caricatura do Ciríaco Cardoso que foi publicada, foi feita pelo Rafael Portal Pinheiro, grande amigo dele, foi publicada na revista Os Pontos nos Is em 1888. Cá está o Ciríaco com a ópera Carmen na Ponta da Batuta, que era o que ele estava a dirigir naquela época. Cantada em português. A outra imagem é esta aqui. Não, está ao contrário. Então, fugiu. Esta aqui, que também é do Rafael Portal Pinheiro, foi publicada no Anuário Maria em 1891. Na sequência de uma obra do Ciríaco intitulada O Bolo do Sr. Alcaide. Cá está o bolo. O Ciríaco é o da direita, o terceiro, e à frente tem os libertistas, o Gervásio Lobato e o Dom João da Câmara. O Ciríaco é minhas anedotas, isso é uma coisa impressionante. E cá está agora, para ficar ali assim bonitinho, e vale a pena pôr maior, botões. Assim, este lindíssimo retrato do Ciríaco Cardoso em 1891, precisamente. Ora bem, Lusco, faz favor. Surge então, em consequência do que acabou de ser exposto, uma série de perguntas fundamentais. O que é que tal música, sobretudo ao ser praticada nos moldes em que o era, estava a fazer no seio da sociedade dos séculos XVIII e XIX? E o que é que poderia ter levado um cidadão respeitável e respeitável, como era Ciríaco Cardoso, a compor uma peça que glorifica o Lundum, tendo como objetivo a sua estreia por um quinteto de que faziam parte honrados e sisudos homens de família? Como é que tal peça pode ter tido tanto sucesso e ter sido levada tão a sério que os membros do quinteto foram, por isso mesmo, homenageados e condecorados com a Ordem de Nossa Senhora da Conceição? O que é que explica que, em 1896, 5 gentis meninas das melhores famílias portugueses, Amélia Marques Pinto, Beatriz Eugénia Ferreira da Cruz, Irene Fontoura, Laura Arcaete Barbosa e Maria Emília Marques Pinto, se tenham entregado aos prazeres do Lundum, apresentando em concerto realizado no Salão Gil Vicente do Palácio do Cristal a serenata do Ciríaco de Cardoso? Não era a sociedade oitocentista puritana, tristonha e pesadamente cinzenta? A resposta é óbvia. Ao contrário do que o século XX fez crer, nomeadamente a partir dos longos anos 20, como ficaram conhecidos, a sociedade do século precedente não foi nem puritana, nem tristonha, nem cinzenta e muito menos o foram os portugueses. Não estando aqui em apreço as razões que levaram os descendentes a desenvolver uma ideia tão pouco real das características do meio em que os seus mais próximos antepassados viveram, analisemos então alguns aspectos da vida portuense de 800. Como já foi referido, no Porto oitocentista haviam acentuado o gosto pela prática artística, pelo colecionismo e pelos espetáculos em palco, o que resultou na construção de numerosas salas de espetáculos, quer em edifícios autónomos, quer incluídas em residências particulares, o que, no último caso, vinha a ampliar a prática muito difundida da utilização de espaços situados em residências para a prática das apresentações que, pela sua dimensão, eles permitissem, sem esquecer que os clubes e outras associações faziam o mesmo e que as casas comerciais, tanto as que se dedicavam ao comércio do ramo musical como as outras, recorriam a uma estratégia publicitária que passava pela realização de reuniões e espetáculos de todo o tipo nas respectivas instalações. Por isso, em 1927,
Estando já instalada a decadência da cidade, o tripeiro, ao dedicar um dos seus números a Ciríaco Cardoso, publicou uma carta de Manuel Benjamin ao diretor, onde se leu o seguinte: Pablo Sarasate, um notabilíssimo violinista espanhol, o maior da sua época, veio dar os concertos ao Porto em 1887. Durante a sua estada aqui, esteve de visita uma noite na Casa de Pianos de Melo Abreu, à Cancela Velha, onde estavam reunidos alguns músicos portuenses. Fizemos lá semifusas. Que noite, que arte, que encanto, que artistas, que saudade. Estavam connosco Luís Gonzaga, contrabaixo, Nicolau Ribas, violino, Hipólito, flauta, o pianista que acompanhava Sarasate, Canedo, violino, Arroio, violoncelo, Ciríaco, que nessa noite também tocou violoncelo, Miguel Ângelo, etc, etc. Acaba aqui a citação. Exprimindo a mesma estratégia, já em 1900, o Jornal de Notícias noticiara que, para comemorar a inauguração do seu estabelecimento de Belas Artes, ofereceu Moreira de Sá uma soirée musical às famílias dos seus discípulos, anteontem, domingo. Foi uma festa íntima em que Moreira de Sá executou o grande concerto de Beethoven para violino e o empolgante trio de Tchaikovsky, com o concurso de Dona Guilhermina Sugia e Freitas Gonçalves, que se desempenhou admiravelmente ao piano da sua dificílima parte. Esta notícia não refere que a inauguração se deu no estabelecimento comercial, na Rua de Santo António, e a soirée musical em casa do proprietário, na Rua da Duquesa de Bragança, atual Dom João IV. Se a arte e o espetáculo são fundamentalmente manifestações de alegria, também reflete este estado de espírito o extenso e riquíssimo anedotário que acompanhava toda a vida na cidade, nos bons e nos maus momentos, assim como a importância que era atribuída à caricatura e às revistas humorísticas, cuja publicação dos respectivos números era reverentemente noticiada nas páginas dos jornais. O Jornal de Notícias, por exemplo, para além da publicação de anedotas em primeira página e das notícias sobre as revistas humorísticas colocadas em localização nobre, durante o dramático ano de 1889, em que a cidade se viu mergulhada em gravíssimos problemas, manteve, para além destas, uma rubrica cotidiana intitulada A Rir, onde era publicado um contundente poema satírico fustigando o governador civil da cidade, conselheiro José Augusto Correia de Barros. Não raro, as próprias notícias publicadas nos jornais eram redigidas com humor, como por exemplo esta, intitulada Uma Megera, que foi publicada em 1860 no jornal satírico O Nacional. Na administração do primeiro bairro foi capturada Maria Francisca, casada, moradora nas escadas do Pedestal, onde se emprega no lucrativo negócio de adivinhadeira, lucrando assim os incautos e parvos que a vão consultar. Há dias, um destes bem-aventurados consultou o oráculo de Saias. O pateta desejava saber a causa dos seus sofrimentos e a megera assegurou de que a causa era a própria família dele. O cidadão cuja bola sofria, ouvindo esta declaração da santa, foi para casa e deu um borrego que era, transformou-se num tigre, mas tigre verdadeiramente assanhado. A coisa chegou a tais extremos que a família, vítima inocente de semelhantes destemperos, teve de apelar para a autoridade e o senhor administrador do primeiro bairro, depois de averiguar bem o negócio, mandou prender a cidadã Maria Francisca, que remeteu ao juiz de direito criminal do primeiro distrito. No que respeita à crítica musical, também é ilustrativo deste colorido estilo vocabulário o modo como, no mesmo ano e no mesmo jornal, um indignado crítico se referiu a um mau espetáculo realizado no Real Teatro de São João. A senhora Persini, que debutou ultimamente na Lucia, tem todos os defeitos de uma excentricidade octogenária. Voz áspera, desagradável, cansada e horrível. É inclassificável. O tenor é o astro brilhante da companhia, e tanto mais brilhante quanto os seus colegas raquíticos e encravados não lhe podem empanar o fulgor. Tenho um timbre de voz extremamente agradável
e o método de canto corretíssimo. Pena é que a sua voz seja um pouco gutural. No entanto, há muito tempo que não ouvimos o andante da área final da Lucia interpretado desta forma. Foi magistralmente. Enquanto ao restante da execução, foi pestilento. Tenho o horror de o contar. O barítono tem uma mímica imprópria e parece não perceber o que diz, porque aponta para o chão quando recita, só leva in fronte il crime. A dama piou miseravelmente o dueto do primeiro ato com o tenor. E seja-nos lícita uma pergunta: com que direito se alterou a melodia do dueto, conservando na orquestra a mesma instrumentação? Alterar uma e outra era já absurdo que repreensível, porque lhe não concedemos o direito de dar cheque em Donizetti. Mas alterar uma conservando outra é fazer da música um charivari, do palco um circo. Enquanto aos coros é uma vergonha consentirem-se com especialidade os tenores. A orquestra no todo é insuportável e aconselhamos o regente que avise o terceiro trompa que tocar num teatro não é o mesmo que atuar a Praça da Batalha e tocar ao quartel-general. Se o gosto pela arte, a alegria e o pendor marcadamente perigoso e organizado caracterizavam esta sociedade, qualquer tipo de cinzentismo não poderia ter lugar, assim como o puritanismo, característica que, a existir, teria inviabilizado as manifestações artísticas públicas em que é apresentado o corpo nu. Refiro-me às numerosas peças de pintura e escultura de nus da autoria de artistas portugueses, assim como à já referida aula de nu com modelo vivo. E também rejeitaria, com o maior ou menor escândalo, a apresentação de peças teatrais como a Mirra de Alfieri e tantas outras. Esta questão do puritanismo entronca numa outra diretamente relacionada, que é a presença da religião e do poder na vida dos portugueses ao longo do século XIX. Trata-se de uma sociedade que, em termos gerais, era religiosamente serena, aberta à diferença porque cultivava a liberdade e bastante anticlerical. Daí que os batizados civis, casamentos civis e funerais civis, como eram designados, tal como o divórcio, tivessem sido sempre tratados, quer pelos cidadãos em geral, quer pelos jornalistas, com toda a naturalidade, o que por vezes dá origem a situações de formulação interessante, como esta, de freguesia da Vitória, que se encontra em alguns assentos de casamento. Compareceram os nobentes José Diogo Arroio e Dona Helena da Glória Ramos, os quais reconheço serem os próprios, com uma provisão de Sua Excelência Reverendíssimo o Sr. Bispo desta Diocese, com data de 21 de dezembro de 1886, assinada pelo muito reverendo doutor provisor, juiz dos casamentos, na qual se concede aos contraentes dispensa de proclamas e é autorizado o pároco a assistir ao casamento. Neste contexto, era sintomático que a entrada para o colégio fosse mal vista pelas famílias portuenses, de tal modo que, em fevereiro de 1901, o autorrapto da filha do cônsul do Brasil à saída da Missa da Trindade deu origem a uma questão religiosa que se prolongaria por quase um ano. Recorde-se que a menina apenas queria entrar para freira, e este foi o único meio que encontrou para vencer a resistência parental. Já em 1888, na última reunião plenária da legislatura parlamentar, o deputado regenerador portuense e professor de Direito, João Arroio, levantaram junto do presidente do Conselho de Ministros, José Luciano de Castro, sérias dúvidas quanto à legalidade da realização de reuniões que pareciam ter como objetivo o regresso de ordens religiosas a Portugal e que, segundo ele, contrariava a competente legislação pombalina, o que é uma preocupação surpreendente, porque João Arroio não tinha por hábito evocar a legislação, a não ser quando propunha que fosse revogada, o que habitualmente conseguia. Muito menos tratando-se de legislação tão antiga, sendo notório que, neste caso, pretendia valorizar o diploma apoiando-se na sua longevidade. Concluindo a resposta às perguntas formuladas, a serenata de Ciríaco Cardoso enquadrava-se com toda a naturalidade na sociedade portuguesa contemporânea.
sendo, por isso, um precioso documento que reflete a alegria de viver numa sociedade extraordinariamente organizada, autónoma, ativa e solidária, que, tendo tudo o que era necessário para cultivar o isolamento, optou sempre por seguir o caminho da abertura e do cosmopolitismo, quer porque via nessa atitude um meio de fortalecimento cultural e identitário, quer por ser esta uma consequência da elevada autoestima e segurança resultantes de um estado de espírito desanulhado e de bem comum mútuo. Tenho dito. Muito obrigado. Eu acho que se nós tivéssemos dito que também se ia falar de uma composição do tipo Lundum, tínhamos muito mais feliz. Às tantas, punha-se aquele daqueles rondões que Temos caem umas bijagosas. cai a posta. Cai a posta. Mas muito obrigado, foi muito interessante. Mas se me permite uma questão, este Dundum que apresentou Qual? é aquele Dundum que se chama... Não é Lundum, é Lundum. Não é Lundum, é Lundum. Lundum. Lundum, sim. É aquele que se chama Chorado, aquele delírio sensual, aquele que apresentou? O Lundum dos Caiapós ou o outro? Sim, dos Caiapós. O dos Caiapós, sim, o Lundum chorar, E era aquele que dançavam nos salões portugueses? com muito mais pimentinha. Não imaginava. Pois eu não trouxe os autênticos porque não sabia quem vinha. Se soubesse quem. Mas este vídeo promocional também aponta ao caminho, mas só que depois corta. E uma coisa, uma pergunta muito breve, porque tenho que dar a palavra à segunda conferencista, infelizmente. Não sei, as pessoas querem te ver, mas só perguntar isto. Aquela segunda interpretação daquela senhora, Diana, foi agora o meu amigo que mandou, ou pediu, àqueles artistas para fazerem Sim, isso? sim, foi aqui há dias. Portanto, não está no YouTube ainda. Não. Está. Não. É que, como vamos difundir o nosso vídeo, para não termos problemas, porque em relação ao primeiro não se vamos ter. Às vezes, quando se quer pôr no YouTube uma coisa que tem qualquer algo de copiado do outro lado, põe-se problemas de direitos de autor. Depois põe isto aqui, não sei. Mas eu logo vejo. Isto pedir autorização à senhora, acho que não se importa. Aliás, mais ou menos ela parte desse princípio. Está muito interessante a interpretação. Ela só fez uma coisa que eu talvez não esteja muito de acordo. É que ela virou o poema ao contrário. Como era uma senhora a cantar, transformou o poeta em poetisa. Mas na realidade, na época, não era assim que era cantado. E os brasileiros nunca o fazem também, mantêm esse respeito quando uma mulher toma o poema do poeta, mantém o masculino. Sim, sim. Em princípio, um cantor uma cantora, não deve cantar música para tenor, deve cantar música para soprano, porque há música, não vale a pena por aí ter. Assim como o tenor cantar música para soprano não faz sentido, porque há muita música para tenor. No entanto, o que se passa com os lunduns e as modinhas é que elas eram, de facto, aquilo que se passava nas salas das reuniões das senhoras. Não era o que se passava num sítio onde havia homens. Homens eram só as personagens que elas próprias encarnavam. E curioso isto, duas raparigas encarnarem um só homem. Isto é uma situação que é bastante insólita e para a qual eu nunca ouvi nenhuma explicação absolutamente convincente. Porque é que elas tinham aos pais? A sociedade masculina estava excluída desses mundos. Os homens. Sim, na prática, na dança do Lundum, não, mas nas canções, quando era cantado, essas modinhas de bom gosto era para ser cantado por meninas, por senhoras, Da sociedade. e entre elas. A dança do Lundum, não, isso aqui tinha sempre um homem e uma mulher, depois gente à volta a aplaudir. Muito interessante. Mas isso aí, a dança do Lundum era, foi aquilo que vi. Mas o Lundum também tem outro
ano passado, ou 3 anos anteriores, também é como, por exemplo, nas visitações, por exemplo, nos livros das visitações do século XVIII, aquelas espécies que mandavam o bispo às paróquias, em 1740 e pouco. A doença da Palmeira fala também bem em danças de negros, mas olha outro nome, Quibango ou coisa assim. Danças de negros que eram dançadas nas ruas e o visitador, portanto, que era o representante do bispo, diz que isto aqui há um pai a ser uma teologia, que são aqui dançadas danças que são indecentes e contra a moral dos meus costumes. Sim. Não só danças de negros, mas também muita gente local também participa nisso. Portanto, eu mando que isso seja proibido e que, digamos, se forem negros, escravos, que sejam punidos, e se forem brancos, livres, também sejam castigados com penas de multas e assim. Digamos, haveria outro tipo de expressão mais ou menos, talvez, semelhantes. Não, mas o que eles lançaram era mesmo o Lundum. Pode ter outros nomes, não é? Veio justamente as danças africanas, a parte de Angola e depois seguiu-se o Lundum. Mas há uma coisa que se deve ter em consideração neste caso. O Caldas Barbosa era padre. O Domingos Maurício foi um compositor famoso, compôs muitas modas, era padre, mestre de capela da Catedral de Coimbra. O Galassi, da Catedral